Que as bênçãos de Jesus permaneçam nos envolvendo, concedendo luz aos nossos raciocínios, à nossa inteligência e paz aos nossos corações. Devo lhes dizer que é com indizível honra e gratidão que aqui hoje estamos presentes. Muito obrigado a você, querida irmã Andréia, cada dirigente dessa Casa de Luz. Parabéns pelos 5 anos de trabalho aqui no plano terreno, porque já temos conhecimento que esta casa operava muito antes na espiritualidade. E que interessante o fato, né, de que o aniversário, você disse, foi ontem, dia 2. E dia 2 isso foi algo proposital ou ocorreu? Foi a primeira segunda de dezembro. A primeira segunda de dezembro. E olhem só que coisa interessante. O dia 2 de dezembro, ocorreu-me agora, você falando, eu não sabia propriamente o dia, é uma data muito especial. Além de outras situações, foi num dia 2 de dezembro que nasceu Pedro II. Esse espírito luminar, missionário, designado por Ismael, a comando de Jesus, para que pudesse fortalecer efetivamente o traslado da semente do Evangelho do continente cansado europeu para as terras brasileiras, o coração do mundo e a pátria do Evangelho, a par de algumas considerações em sentido contrário, menos aprofundadas, respeitosamente, dizemos nós. Então, Longinos, aquele centurião que com a lança espeta abaixo da costela do mestre para certificar-se se ele estava efetivamente morto, reencarna depois como Pedro II, depois de uma série de experiências, e vem ter nesta terra abençoada, que hoje leva o seu nome, Cidade de Pedro, e aqui desenvolver de maneira significativa os passos necessários para que o Brasil se inserisse à época em um contexto de cultura, em um contexto de desenvolvimento, e depois sua filha, a libertação da inadmissível escravidão dos nossos irmãos africanos, o que também, por alguns, é depreciado de maneira também, dizemos respeitosamente, menos aprofundado em reflexão. Foi dificílimo a época. Poucos sabemos que a Praça Rui Barbosa chama-se Praça da Liberdade, e até hoje ninguém chama a Praça da Liberdade de Praça Rui Barbosa, por mais mérito que o baiano Rui Barbosa merece, porque era lá que a princesa Isabel reunia-se com uma série de abolicionistas e ali compravam a alforria de uma série também de irmãos, fazendo uma resistência absoluta à escravidão. É uma visão espiritual muito pouco tida por aqueles que se detêm somente à história das letras e dos livros dos homens. E nós, graças a Deus, que temos o privilégio e a oportunidade de recebermos do plano espiritual informações, outras que não estão gravadas nos livros, entre aspas, oficiais da história, nós temos que reverenciar. Longinos, então, vem para essa cidade e depois, como também processo do seu resgate espiritual, é desterrado da terra que ele tanto amava, Brasil e, em particular, Petrópolis. E quando os republicanos querem que ele leve para a Europa
baú de ouro, de pedras preciosas para o seu sustento, Longinos, reencarnado como Pedro II, pede somente um punhado de terra de Petrópolis para levar. Quando aqui, já esquecido pelos republicanos da época, vai para a França e no seu sepultamento, o séquito contava à época na Champs-Élysées com mais de 250 mil franceses acompanhando aquele espírito por magnetismo de Pedro II. Não é à toa que aqui, essa casa de luz do apóstolo Tiago, essa casa de Jesus, teve, por acaso, o seu aniversário no dia 2 de dezembro. Mas também gostaria de falar de um outro personagem, não espírita no sentido restrito, mas espírita cristão no sentido lato, apesar de católico romano, porque nós temos cristãos em todas as religiões. Porque ser cristão é muito mais do que dizer-se cristão, é agir como tal. 2 de dezembro também é conhecida como a data do sepultamento de São Francisco Xavier. Uma personagem ímpar da história da Igreja Romana, digna, uma página cristificada pela caridade, um homem com uma capacidade de fé e de doação que merece reverência de todos aqueles que admiram os que conseguem vencer os obstáculos do sectarismo que também existe no nosso meio espírita. Não pela doutrina, mas por deficiência nossa muitas vezes. São Francisco Xavier, ele, e para contar só um dos episódios da vida desse homem extraordinário, que desencarna com 44, 46 anos de idade, à época, ele tenta levar o cristianismo para a Ásia, tal como fez o padre Manuel de Nóbrega e outros para o Brasil. E nós sabemos quem era o padre Manuel da Nóbrega, correto? Emmanuel, mentor espiritual de Chico, que foi o senador Públio Lentulus, lá que teve acesso e contato direto com Jesus. Esse espírito, então, insigne de São Francisco Xavier, vai e ele possui uma fé que às vezes nos falta. Perdoe-me falar nos falta, estou sendo majestático, me falta. Falta a mim, uma fé inabalável. Ele estava na embarcação, indo a caminho da Ásia, quando veio uma tempestade imensa, e um barco tosco, como eram os barcos da época. E os marinheiros, que não eram cristãos e riam-se dele, falaram: olha, você tem dito aqui para nós que esse tal de Jesus acalmava a tempestade. Se isso é verdade, acalma você também. E ele não se fez de rogado, ele usava sempre um crucifixo, uma cruz. Ele agarra-se naquela cruz e dirige-se humildemente a Jesus, diz a história, rogando: Senhor, temos uma missão, a missão não é minha, pertence a ti. Acalme, Jesus, a tempestade, porque tu és o Senhor dos mares, da terra, das nossas vidas. Acaba de rezar, que é o termo usado na Igreja Romana, de orar, como é o termo mais usado, e aí falo usualmente na Igreja Evangélica, fez prece, como falamos mais normalmente na doutrina espírita, tudo uma e só coisa, e o mar se acalma, e os ventos se calam. Depois de muitos bens que estavam naquele barco terem sido lançados nas águas, alguns marinheiros terem sido lançados também às ondas bravias, e a embarcação chega à praia, todos se ajoelham diante de Francisco Xavier.
daquele padre, todos querendo se batizar, reconhecendo a grandeza espiritual daquela criatura. E ele, naquele momento, manifestou uma certa tristeza, alegria por tudo, gratidão a Jesus, mas tristeza porque havia perdido aquele seu crucifixo, que o acompanhava por tantas décadas. E ele então dirige-se a Jesus em mais uma oração, rezando mais uma vez, agradecendo por tudo, dizendo: Senhor, mas eu queria tanto aquele crucifixo, me acompanha, mas ele está aqui no meu coração como tu estás. Que seja feita então, Senhor, a tua vontade, vamos à frente na missão. Quando ele acaba de rezar, vem saindo um caranguejozinho do mar, carregando o quê? Em uma das suas garrinhas, o crucifixo de Francisco Xavier. Esse espírito, São Francisco Xavier, desencarna também em um dia 2 de dezembro. E no dia 2 de dezembro, no coração da Mata Atlântica Petropolitana, nesse lugar maravilhoso, nasce uma casa de luz que recebe o nome, não temos dúvida alguma, inspirado pelo plano superior da vida, o nome de Grupo Espírita Casa de Tiago. Então é com essa alegria e com essas energias de dia 2 de dezembro que aqui nós estamos para conversar. E queremos conversar desse Espírito. Vamos falar um pouco de Jesus, abordando a questão das nossas saúdes física, mental e espiritual. Por mais que nós tenhamos informações, inclusive na doutrina, sobre Jesus, nós sabemos muito pouco. Alcançamos muito pouco. Algo a gente sabe definitivamente, que a energia e o magnetismo desse avatar, dos avatares, desse governador do nosso planeta, está conosco sempre. Nós é que, por vezes, não estamos com ele. Aí é uma outra história. A nossa intenção é conversar, então, sobre o nosso sistema imunológico, doentes, doenças e saúde. 5 anos de luz, paz e amor. Estamos aqui. A nossa proposta para esse estudo, primeiro, é falarmos sobre pensamentos e emoções, a influência no nosso sistema imunológico. E aí a gente vai falar do pensamento médico há cerca de meio século. Um breve relato do ensejo da evolução desse pensamento médico científico. Depois nós vamos para a década de 70, agorinha há pouco, quando o Brasil foi tricampeão no México. Na Universidade de Rochester, há um início da quebra de paradigma nessa visão médica científica. Década de 80, 90, na Universidade de Stanford, quando eles começam a estudar de forma mais detida confiança, fé e esperança no sistema imunológico, na nossa saúde e nos nossos estados de doença. Na década de 90, início dos anos 2000, na Universidade de Iowa, bom humor, otimismo e socialização. E já nesses anos 2000, na Universidade de Harvard, melindre, rancor, ódio, solidão, sentimentos depressivos, estresse, violência e amor para a construção da saúde. E aí a gente vai para o penúltimo passo, a proposta crística espírita para a construção da saúde integral e a conclusão. Então vamos nós, no pensamento médico há cerca de meio século. Há cerca de meio século, falar-se no Ocidente que emoções e pensamentos interfeririam no nosso estado de saúde, sobretudo saúde física, era algo inadmissível nas academias.
Ninguém no meio científico aceitaria isso. Isso era coisa de médicos orientais, homeopatas ou espiritualistas. Não haveria possibilidade nenhuma de se ter esse tipo de influência no sistema imunológico da criatura. Por que motivo? Porque o sistema imunológico seria automático. O nosso organismo é uma máquina, diziam eles. E como máquina não seria influenciada pelos pensamentos e pelas emoções. Era tábula rasa no pensamento científico do Ocidente na época. Na década de 30, algumas coisas começaram a acontecer no sentido contrário, mas não lograram êxito. Aí a gente vai para um relato dessa evolução desse pensamento médico-científico, mostrando o que aconteceu para que este pensamento começasse a mudar. Na década de 60, mais precisamente em 1966, houve uma missão da NASA nos Estados Unidos que lançou ao espaço 3 astronautas. Foi a missão Apollo 3. E lá no espaço, tudo correndo muito bem, os astronautas sendo monitorados, o sistema imunológico funcionando, todas as células do sistema imunológico em dia, estava tudo correndo maravilhosamente bem, até que houve uma explosão no interior da nave, quando eles estariam prestes a retornar à Terra. O que aconteceu? Eles começaram, obviamente, a ficar preocupados. Não iriam mais retornar à Terra, conviver com os seus familiares, com as suas esposas, aqueles que eram casados, com os seus amigos, com o meio profissional. Imagina o astronauta lá angustiado porque não iria retornar à Terra e não ia ver mais a sogra dele. Isso abala qualquer pessoa. Eles estavam extremamente aborrecidos, angustiados, não iriam mais retornar para ver como é que iria acontecer a situação, e algo inusitado aconteceu. No dia seguinte, 2 dos 3 astronautas se mostraram bastante adoentados. Um com estado febril, ambos em estado gripal, espirro, secreção, o estado febril reitero, aqueles sintomas de gripe, que são sintomas bastante chatinhos. E os cientistas, então, em Cabo Canaveral, na Flórida, nos Estados Unidos, na NASA, eles se perguntavam o seguinte: olha, eles estavam tão bem ontem, por que eles adoeceram de ontem para hoje? Será que foi a questão emocional? O medo deles de não poderem retornar à Terra, de não retornarem a ver a sogra, deu isso tudo neles? Será? E aí começa então a ocorrer nas universidades americanas, e tomou conta também do continente europeu, um pensamento um tanto quanto diferente, que poderia ter, quem sabe, a emoção e o pensamento alguma influência na saúde da criatura. E aí, a partir deste episódio, em 1966, na Apollo 3, nós vamos para a década de 70, finalzinho da década de 70, cerca de 10 anos depois, porque foi em torno de 1977, na Universidade de Rochester, a quebra do paradigma e o início de uma nova ciência que é considerada até os dias de hoje uma vanguarda na medicina, chamada psiconeuroimunologia. E por que a gente está pegando as universidades americanas? Porque nós temos um conceito mais ou menos uniformizado de que a sociedade americana é extremamente materialista. Os valores são materialistas, consumistas. E essas universidades, então, americanas, estudarem emoções, pensamentos, era uma quebra efetiva de paradigma. 2 cientistas na Universidade de Rochester, chamados Robert Adler e Nicholas Cohen,
eles pegam ratinhos de laboratório e fazem a seguinte experiência: colocam água para os ratinhos beberem. Essa água era mistura de água com açúcar. E vamos reconhecer, nós adoramos água com açúcar, não é? Um refrigerante, um refresquinho, um guaraná, um mate, um suquinho de caju, é gostoso. Eles também, os ratinhos, adoravam água com açúcar. Nicholas Cohen e Robert Adler colocam nessa mistura uma substância química chamada ciclofosfamida. Essa substância provoca enjoo. Quem aqui viaja de carro ou de ônibus e sente enjoo, costuma tomar, geralmente até um remedinho chamado Dramin, vocês conhecem? Para não enjoar. E as pessoas viajam sem enjoar, existem outros remédios. Dei exemplo somente de um. Essa ciclofosfamida provocava rigorosamente o contrário, provocava enjoo. Os ratinhos beberam a água com açúcar e ficaram enjoados à beça. O que os ratinhos fizeram? Começaram a ter resistência. Essa experiência demorou muito pouco tempo. Foi uma única vez, porque eles eram ratinhos, mas não eram bobos. Não queriam enjoar. Os pesquisadores tiraram a ciclofosfamida, mas mantiveram a água com açúcar, que os ratinhos tanto gostavam. E os ratinhos não tinham outra alternativa, tinham que beber água. Se tinham sede, iam lá e bebiam a água com açúcar. O que aconteceu? Pouco tempo depois, os ratinhos adoeceram. Alguns deles desencarnaram. E aí os médicos perguntaram o seguinte: será que foi só a ciclofosfamida? Absolutamente, foi só uma vez, não seria o suficiente. Será que foi o estado emocional dos ratinhos que provocou isso? Eles ficaram tão nervosos, tão ansiosos, que isso afetou o sistema imunológico? Nesse momento, na década de 70, é considerado no meio médico acadêmico do mundo o início da quebra do paradigma de que o sistema imunológico da criatura não é autônomo, autômato. Ele está sujeito também às emoções e aos pensamentos. E aí as pesquisas continuaram. Fomos para a década de 80, 90 na Universidade de Stanford. Confiança, fé e esperança. O que os cientistas fizeram na Universidade de Stanford? Pegaram pacientes portadores de poliartrite. Poliartrite é uma doença degenerativa que vai restringindo a movimentação das articulações, que ficam extremamente doloridas. É uma doença progressiva, a dor aumenta e aumenta também a capacidade de movimentação da criatura. Eles pegaram estes pacientes e fizeram todo o procedimento usual, remédios, fisioterapia, todos esses procedimentos. Mas em alguns deles, eles agregaram a questão de confiança, fé, esperança. E eles identificaram que este grupo de pacientes que tinham sido submetidos a esta terapia também, de confiança, de fé, de esperança, eles mostravam uma qualidade de vida muitíssimo melhor. Eles tinham uma vida muito mais, entre aspas, saudável, apesar da poliartrite, do que os outros que não tinham. E quando a gente fala de confiança e fé, nós somos educados a mantermos confiança em algo que está além de nós, fé no que está além de nós, e quase nunca fé em razão a nós próprios, a fé em relação às nossas potencialidades, porque se nós funcionamos como antenas que vibram, não captaremos uma programação adequada se não ajustarmos também as vibrações da nossa própria antena. A programação será distorcida. E eles agregaram esperança. E todas as vezes que eu falo dessa esperança, eu não posso deixar de prestar um tributo de reconhecimento ao professor Mário Sérgio Cortella. Porque essa esperança desses pacientes, na década de 80, 90, na Universidade de Stanford, não era a esperança que vem do verbo esperar. É a esperança que vem do verbo esperançar. Porque esperança que vem do verbo esperar é espera, não é esperança.
eu espero que dê certo, eu espero que vai acontecer. Eu vou lá no centro esperando que alguma coisa, independentemente do meu esforço para a minha reforma íntima, aconteça e melhore a minha vida. É esperança de esperar, vai continuar esperando. Porque a esperança que é efetiva é a esperança do esperançar, correr atrás, querer. Quantos de nós espíritas não temos tempo, uma vez por semana no nosso lar, para folhear um livro edificante? Quantos de nós espíritas não temos tempo para, durante 15 minutos, uma vez por semana, fazer o nosso culto do Evangelho no lar? Quantos de nós espíritas não temos tempo de, pelo menos 10 minutinhos por dia, manter uma conversa edificante com as pessoas que estão na nossa casa, no nosso lar? Quantos de nós espíritas temos casas? E quão poucos de nós conseguem ter lar? Porque o radical de lar é o radical da palavra lareira. Tem que ter calor, tem que ter luz, por isso é lar. Temos casa, poucos conseguem ter lar, apesar dos desafios, porque vamos combinar, não troca com teu vizinho aí não, porque a barra tua vai ficar mais pesada. Deus dá certinho a cruz para a gente. Lar é assim mesmo, cônjuge às vezes complicado, filho desafiador, cunhado que Deus me livre, sogra não, essa é o livro sempre, sogra não, sogra está bem. Então é a esperança do esperançar. Para a construção disso, vem a casa espírita. Quantos de nós frequenta aqui durante tanto tempo e nunca chegou para o dirigente perguntando: o que eu posso fazer para ajudar? Posso contribuir em alguma coisa? Posso ser médium da vassoura? Posso ser médium do pano úmido para limpar a janela? Posso ser médium para fazer alguma coisa e receber as pessoas dando um papelzinho? Qualquer outra coisa, mas não só na casa espírita, em qualquer lugar. Na condução, no trânsito. Quantos de nós estamos nos deixando levar, gente, por um clima extremamente adverso de afabilidade? Ser educado hoje causa estranheza. As pessoas estão sisudas, incapazes de sorrir, e olham para o lado, não sabem o problema que estão enfrentando, aquele que está do nosso lado. Aqui a gente tem a oportunidade divina de ocupar a tribuna espírita, não por mérito, minha gente. De todos os expositores espíritas que vocês conhecem, veem vídeo, estudam, você vai tirar talvez um ou dois ali, que você vai dar, aquele está com medo. É tudo oportunidade, é tudo misericórdia. Somos os primeiros ouvintes disso que estamos falando. Não tem ar professoral, é necessidade. Então vamos para a conquista dessa esperança e essa modificação real do nosso estado de saúde. Depois, só para voltar aqui, mostrando essa situação de estar na casa, e é uma frase feita, mas que traduz bastante bem, algo que a gente entrar na doutrina, né? Entre aspas, a gente entra no movimento. Outra coisa, a doutrina entrar em nós, né? É diferente. E a gente vai. Permita-me falar desse problema. A gente chega na casa espírita, a gente é tão dócil, né? Olha, gente, acontece alguma coisa que a gente muda o tom da voz, né? Bom dia, boa noite, meu irmão. Não é? É algo que não sensibiliza a gente. Olha, se bobear, tu chega às lágrimas com um negócio desse. Tu pega na mão do sujeito, não sabe se é a mão peixe morto, que ele faz assim com a mão. Uma carinha que dá dó. Ele te abraça, ele não bate assim, você ele faz assim com o dedinho. É uma gentileza, é um negócio. Pega o carro, chega na esquina, vira o Rambo. Muda aqui, não passa na minha frente. A fila é essa, ninguém vai. Vocês conhecem gente assim? Aqui em Tiago, na casa de Tiago não tem não, mas lá no Oswaldo Cruz está lotado. Aí eu me lembro de um companheiro nosso, um confrade, e eu falo o nome dele porque ele contava isso, e principalmente porque já desencarnou, então agora não vai reclamar não. Mas ele contava isso, que era seu Aldir Rabelo, seu Didi.
E seu Didi era lá da União Municipal Espírita de Petrópolis, trabalhava na biblioteca, divulgação, e ele mantinha no carro dele os adesivos, né, da doutrina, fora da caridade não há salvação. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. Kardec, leia Kardec, por aí ia. E estava ele chegando lá no alto da serra, no carro dele, para entrar para o hipermercado ABC. Vocês conhecem o Alto da Serra, o hipermercado ABC? Ali agora não pode mais fazer aquela manobra, botaram a corrente, mas podia. Antigamente ele foi fazer, ele deu uma fechada no rapaz, o rapaz fechou, ele xingou o rapaz, jogou o carro em cima e subiu para o estacionamento. Quando chegou, parou lá em cima, o rapaz parou do lado dele. Ele olhou para o rapaz, preparado para a briga. Seu Didi estava bravo. E o rapaz olhou para ele, o que foi? O rapaz, nada. Mas o senhor tem que ler mais Kardec. Aí eu falei, seu Didi, e o senhor? Tirei os adesivos, tudo. Não adiantou nada. Foi a lei dele, foi essa. Então, a gente tem que usar dessa situação. Na década de 90, início dos anos 2000, na Universidade de Iowa, bom humor, otimismo e socialização. Tem a ver com esse sorriso que nós demos agora há pouco. Tem gente que acha que tem que ser sisudo para parecer sério. Olha que equívoco. Aquela fisionomia carrancuda, fechada, incapaz de um sorriso. Geralmente pessoas assim, diz Joana de Ângeles, são carregadas de traumas, são doentes da alma. A gente tem que compreender, mas a gente vai falando aos pouquinhos, igual água mole e pedra dura, para ver se daqui a pouco dá um sorrisinho de canto de boca, alguma coisa dessa natureza. Nessa universidade aqui de Iowa, eles pegaram pacientes portadores de duas situações dificílimas. No início da década de 90, até 95, 96, pacientes com câncer de pele, mas melanomas altamente agressivos. Alguns pacientes já com metástase. Metástase, eu acho que todos sabem, é quando o câncer vai de um lugar para o outro, de um órgão para o outro. E eles lá com essa dificuldade e começaram a tratar esses pacientes também com bom humor, otimismo e socialização, fazendo com que as pessoas sorrissem. Porque, olha, eu vou lhes dizer uma coisa aqui. No nosso meio, nós também temos uma série de equívocos. Porque nós interpretamos a doutrina de acordo com a bagagem que cada um tem, intelecto moral acumulada ao longo de uma série de encarnações. É natural que seja assim. Por isso que a gente tem que ouvir as interpretações alheias, porque podem ser muito mais profundas do que as nossas. Uma interpretação extremamente equivocada é que resignação é aquele estado de tristeza e de dizer: Deus sabe o que faz, deixa ele ficar. É isso mesmo, Deus sabe o que faz. Mas o nosso dever é ir atrás na esperança do esperançar. É querer curar-se. E tem gente que não quer manter-se doente, porque nas suas patologias espirituais, psicológicas, estar doentinho significa ter uma atençãozinha do papai, da mamãe, do cônjuge, dos parentes. Como é que isso está? Não melhorei nada. E aí todo mundo vai, quer alguma coisa e cuida, e a pessoa fica naquela inação. Enquanto existem pessoas com patologias muito mais sérias e que vão à luta e que demonstram uma atitude extremamente positiva diante da vida e são otimistas. Nós não devemos falar dos nossos casos particulares. Não devemos falar dos nossos casos particulares. Mas eu não falarei de mim, eu vou falar de alguém que me ensina todo dia, que é a minha mulher. Permite? Comecei, vou ter que terminar. Pode? Porque lá em casa é assim, pode? Né? Então eu vou falar dela. E eu disse, vocês observam que eu disse minha mulher, não disse esposa. Porque pobre tem mulher, esposa é de rico. A minha esposa enfrenta um quadro de câncer já há alguns anos, que machucou ela todinha, o peitinho, bababá, e que deu um linfonodo positivo, pegou a cadeia linfática. E aí, tempo depois, há cerca aí de 3 anos, tá, intracraniano,
aparece um cisto intracraniano na região do ápice petroso, que é um negócio de maior do que um ovo de codorna. São 2 ou 3 ovos de codorna juntos. É um pouquinho menor que o ovo de galinha. 4 centímetros por 3. Pressionando a carótida que leva sangue do coração para o cérebro. E aí, não satisfeita, aparece um problema aqui na mastoide, que começou a dar secreção no ouvido esquerdo. Agora, isso tem um mês, 2 nódulos na tireoide. A mulher não tem monotonia. Não tem. E vocês olham o sorriso da minha mulher, desculpe, mas é um sol. E ela nunca, nem um dia, com as dores, com tudo, ela acordou sem esse sorriso. Mostrando para mim que vir aqui na frente falar é fácil. Fazer, aí que são elas. E eu acordo e ela diz assim, abre a janela, meu amor, o dia está lindo. O céu está azulzinho, o que em Petrópolis é uma raridade. Está azulzinho. Ela fala, que bonito. E aí, como a maioria dos dias está nublado ou chovendo, meu amor, o dia está tão gostoso, tão friozinho gostoso. Ela dá um jeito para falar que o dia está bom. E eu fico olhando para ela e falo assim, meu Deus, endoidou a pobrezinha. Mas é essa a lição que a gente recebe. Permita-me falar, porque tenho que reverenciar, porque a gente tem pouco tempo junto, 40 anos, eu era uma criança, ela me seduziu, e aí aconteceu isso. Muito bem, então eles pegaram esses pacientes com câncer, e sabe o que aconteceu com esses pacientes? Eles também manifestaram, obrigado meu amor, eles manifestaram o quê? Uma condição de vida muito melhor. Pode deixar ela mexer na televisão, não fique preocupado não que vai chegar. Se não chegar vai ser aqui no gogó. E aí, qualidade de vida, mais tempo de vida, uma situação que os médicos ficaram atônitos de ver, em função da questão do bom humor e do otimismo. Esses pacientes com câncer, eles identificaram os pacientes uma atividade diferente nas células do sistema imunológico, em função do otimismo. E tem gente que é mal-humorada, que é um negócio, bom dia por quê? Para quê? E reclama de tudo. Você olha para a pessoa, ela está sempre sisuda, fechada, sempre sentindo, melhor que sentar ali, hein? Sempre sentindo, porque o negócio é contigo, eles querem você pertinho aqui de mim. Então é algo impressionante esses pacientes. Mas já no final dos anos 2000, eles pegaram mulheres portadoras de câncer no útero e ovário. E submeteram também a este mesmo tratamento. Além de todos os remédios, de todas as medicações, de tudo, as terapias do bom humor. Fazendo com que as pessoas rissem um pouco. Aqueles que achavam o dedo, abre um pouquinho o lábio assim, ó. Deixa o dente, a dentadura aparecer um pouco. Aquele que está preocupado com a casquinha, bota a mãozinha assim, vai dar um sorriso. E pegaram esses pacientes e socializaram também. Pessoas, aquelas mulheres que iam e que tinham um grupo de senhoras que se reuniam para o chá, que se reuniam para fazer coisas boas, que se reuniam para se divertir, e viram que estas mulheres, elas apresentaram um quadro interessantíssimo. Olha o que aconteceu com essas pessoas. Eles identificaram que as células de defesa, as células mor de defesa, que são os linfócitos T, aumentaram em número e em atividade. E que os vasos que nutriam os tumores diminuíram de calibre, levando menos sangue para o tumor, para não vitalizar o tumor, em função do bom humor, do otimismo e da vida social. Então aquela história de que tô dodói, vou ficar na cama, não vou mais ao centro, não vou mais à igreja, não vou mais ao culto, ou não vou me encontrar com a família, eu não vou passear, ou eu não vou
ver a cidade, eu não vou ver a luz da cidade, eu não vou ver mais nada. Isso não resolve. É necessário isso para a saúde. E esse link com a nossa doutrina, que é uma doutrina de alegria. Meu Deus, nós sabemos que nós não vamos morrer. Nós já sabemos que não vamos para a eternidade. Nós estamos nela. Nós estamos nessa passagem da eternidade, rigorosamente. Que motivo de alegria fantástica! E tem pessoas que não conseguem admitir Jesus sorrindo. Eu não consigo ver Jesus sério um segundo no meu pensamento. Porque ele, quando chora, chora porque nós já temos informações mais do que o suficiente para sermos um pouco melhores do que fomos ontem, hoje, e ainda não conseguimos sê-lo. Esse é o motivo de tristeza do mestre. No mais é esse otimismo, é esta alegria, e não cultivar pensamentos negativos, conversas ruins. Vocês conhecem pessoas que só conversam sobre coisas negativas? O Brasil acabou, o mundo acabou, nada está bom, bom é o passado, hoje nada vale. Que bom é o passado, coisa alguma. Hoje é muito melhor e amanhã será melhor ainda. Eu sou aqui do Principado de Pedro do Rio, vocês conhecem? Não tem Mônaco na Europa, aqui é Principado de Pedro. Dá licença, nós temos uma fábrica de champanhe ali, chamada Cerveja Itaipava, fábrica de champanhe, nós temos lá. É o Principado de Pedro do Rio. E nós tínhamos uma farmácia, que era o seu Zé Paim, na verdade, depois vieram duas, veio também do seu Miranda. Todo o problema era injeção de bezetacil. Era uma agulha desse tamanho, uma injeção vermelha que dava e a gente ficava andando assim um mês, ó. Puxando a mim, isso é bom aonde? Hoje aquela agulhinha fina que tu chega lá, acabou da injeção, acabou, a da outra, assim de nada. Que maravilha, coisa boa. Hoje só não estuda quem não quer. Não está aqui um celularzinho, você pega um celular, hoje você tem contato com o mundo. Aqui tem as obras de Kardec, aqui tem livros maravilhosos, tem literatura boa. Aqui tem Tolstói, aqui tem Vitor Hugo, aqui tem Machado de Assis, tem tanta coisa maravilhosa, é só a gente pesquisar e ver coisa boa, mas a gente compartilha a bobagem, aquilo que não serve para nada. Quanta coisa maravilhosa, uma televisão dessa que vem e vai a imagem toda hora, que maravilhosa, fez lembrar a minha infância. Na minha infância nós tínhamos uma televisão, gente, que ela possuía quase uns 2 metros de fundura. O tubo de imagem, a válvula no negócio, vocês lembram disso? Quem é que lembra disso? Ei, gente velha, ei, Nossa Senhora. Era um tubo tremendo e a imagem ficava pulando. E aí tinha sempre alguém para subir no telhado. Vira a antena para lá, vira para cá. E tinha sempre alguém, bota um bombril na ponta para melhorar a imagem. Vocês lembram disso? Foi ontem. Hoje a televisão parece um quadro na parede, a finurinha dela, gente. Isso não é coisa de Deus, não. O que é isso, pelo amor de Deus? Olha só. Que coisa fantástica. Nós não tínhamos televisão em casa. Meu pai era caminhoneiro. Eu fui caminhoneiro durante 6 anos. 2 anos trabalhando junto com ele e 4 anos sozinho no caminhão. Trabalhava na favela do Rocinha e do Vidigal, no Rio de Janeiro, sobretudo. Fui dormir numa cama de 22 anos de idade. Era uma salinha, um colchãozinho assim, o tamanho da... Que maravilha, né, meu? Lá, fogão a lenha, né? Sem energia elétrica, né? Como é que é? Não, vermelhão, né? Barro batido com vermelhão em cima, que coisa boa. Que bom nada. A televisão chegou no nosso vizinho, seu João Manzini, num bar. E a molecada ia lá ver a televisão. Novela Irmãos Coragem. Beleza. E a gente vê Tarcísio Meira e Glória Menezes. Um belo dia o velho lá comprou a televisão. Lá em casa tinha televisão. Chegou. E a televisão ficava, a imagem passando, uma coisa horrível. E o seletor para mudar era assim, o carvão desgastava. Quando chegou a televisão, que era de botão, era beleza. Você sentava no sofá, pegava o cabo de vassoura e apertava. Só tinha 2 canais. Tu mirava e apertava. Hoje o controle remoto muda tudo. 350 canais para você assistir. Só assiste bobagem quem quer. Tá assim de canal bacana. E aí, agora Smart TV, então, coloca a programação que quiser assistir.
Um dia, meu pai chegou em casa, meu pai era um cara muito educado, caminhoneiro, uma pessoa educada, dourada no dente, um anel de São Jorge desse tamanho no dedo aqui, e falava comigo carinhosamente: moleque, vem cá! Era assim, era uma coisa maravilhosa. Por isso que ele me forjou nessa educação toda. E aí, hoje nós vamos assistir de televisão colorida. Eu falei: o que é isso, meu pai? TV colorida? É. Aí ele pegou um plástico, que na época existia, um acetato, e botou azul, verde, rosa, vermelho, amarelo. E o Tarcísio Meira era azul, verde, rosa, amarelo. O cavalo dele era um cavalo que eu vou te falar, era um cavalo que eu não tenho jeito. Eu falei: que é isso, meu Deus do céu? E meu pai, nessa educação toda dele, tempos depois, vira-se para mim, chega em casa, isso um mês, 2 meses depois: cansei da televisão. Ele falava assim, carinhosamente, parecia o Chico Xavier falando. Aí, o que foi, meu pai? Vamos ver televisão diferente hoje. Falei: o que ele vai fazer? Ele pegou o plástico que estava na horizontal e botou na vertical. E aí ficou, Tarcísio Meira assim, ó. Isso é bom aonde, meu povo? Hoje a gente tem tênis. O tênis tem mola atrás, já viu isso? Tu pisa, tu não sente. Tu faz assim, já dá um pulo lá na frente. Que maravilha. Na nossa época, quando a gente veio ter tênis, porque era chinela havaiana, que não é o chinelo havaiana de hoje, hoje é chique, era aquele que ia gastando a bolinha na frente até tu botar o grampo de cabelo da mãe. Gastava o calcanhar, virava uma ferradura atrás. Coisa horrível. Horrível. E chegou o tênis. E o tênis, sabe o que era? Conga. Azul do bico branco. Coisa horrível. Hoje não. Tanta coisa boa. Tanta coisa. Mas a gente faz questão de ver o que é ruim. A gente faz questão de ver o que é negativo. Quanta evolução já aconteceu. Ainda existe muita maldade? Sim, porque está incrustado em nós, faz parte do nosso estágio evolutivo ainda, do padrão intelecto-moral que carregamos em nós. Mas quanta gente fazendo bem que existe, quanta coisa bacana que está acontecendo, quantas preocupações, e aí não é só na ciência, é em tudo. E esse reencarne coletivo, gigantesco, de espíritos comprometidos, tal como esse que vos fala, como uma grande oportunidade de progresso. E para aqueles que já não estão nesse patamar, a oportunidade para ajudar. Esse é o momento da transição planetária. Então, a necessidade dessa socialização para a nossa saúde. E aí a gente vai, para finalizar, não tem mais o quê? 1h30, 2 horas? Né? Então nós vamos aqui, Universidade de Harvard. Melindre, rancor, ódio, solidão. Vou procurar ser rápido aqui e vou me ater aqui à questão de violência e de amor. Um pesquisador na Faculdade de Medicina de Harvard, na Universidade de Harvard, chamado David McClelland, ele pega, já nesses anos 2000, uma turma de estudantes de medicina e divide a turma em 2 grupos. Para um grupo, ele projetou um filme, para o outro grupo, projetou um filme diferente. O primeiro grupo, um filme sobre as obras de caridade de Madre Teresa de Calcutá, monitorando o sistema imunológico dos alunos. E no outro grupo, colocou um filme sobre Átila, rei dos hunos. Olha só, vocês levaram a pior. Esse grupo está com Madre Teresa, vocês estão com Átila. Pegaram a turma de medicina, monitorando. O que aconteceu? No primeiro grupo, os alunos foram a emoção bastante acentuada com as obras de amor desse espírito fantástico de Madre Teresa de Calcutá. Doação, amor em movimento, caridade, sem o que não há salvação. E ali o sistema imunológico mostrou um aumento do número de células do sistema imunológico de defesa e a atividade das células. Para citar um exemplo, a gente fala da imunoglobina A, uma célula que tem a ver com as infecções respiratórias. Naqueles que estavam assistindo Madre Teresa de Calcutá, as células ficaram a 1000 por hora, aumentaram em quantidade e em atividade.
Os linfócitos T, a célula por excelência de defesa dos problemas de saúde, das patologias que nos agridem, bactérias, vírus, micro-organismos de toda sorte, de toda ordem. Começaram a ver então que eles estavam num sistema imunológico de saúde bastante interessante. O outro grupo, assistindo o filme de Átila, Rei dos Hunos, o sistema imunológico deprimiu. As células em menor quantidade, em menor atividade, imunoglobina A foi lá para o chinelo, desculpem a expressão. Os linfócitos T não atuavam como deveriam atuar. E eles identificaram essa diferença absurda. E aí o Dr. David McClelland, através de um outro xará, David Felten, que editou um livro chamado A Cura e a Mente, que foi editado no Brasil pela editora Rocco, começa a desenvolver uma pesquisa da importância do amor para o estado de saúde das pessoas. Então a gente olha e pergunta o seguinte: tem como ter muita saúde assistindo MMA na televisão? Não dá. Desculpa, mas não dá. Eu vou dizer, sabe por quê? Porque eu gosto daquilo. Não sou hipócrita. Não sou hipócrita. Não queria gostar. Não posso gostar daquilo. Como é que eu não posso gostar de filme de guerra? De luta, de violência? A luta de mim comigo mesmo. Estava eu fazendo essa palestra no Semica, Missionários da Caridade, e o mentor espiritual veio e falou o seguinte, quando eu falei, não podemos assistir violência, ele vira para mim e fala assim, hipócrita. Eu falei, cara, jogou pela hipócrita. A partir daquele dia, e já tem mais de um ano, nem propaganda disso eu assisto. Não é, meu amor? Trouxe ela só para confirmar essa parte. Não assisto. Filme de violência, não dá. Você termina o seu domingo, vai preparar a sua noite para ter uma boa semana, um bom sono, e vai assistir o filme de final de domingo, que é cada vez mais violento e quer ter noite boa? Vai querer ter um despertar saudável, preparado para o teu dia? Não funciona. Vai continuar se enganando, se iludindo. Não tem como. Diga-me com quem tu andas, que eu te direi quem és. Diz qual é a programação que tu vês, a conversa que tu mantens, o que tu está folheando, conversando, que eu vou dizer a saúde que tu tem e a saúde espiritual que você tem e que está em torno de você, de nós. Simples assim. Os fluidos não são bons nem são ruins. Eles são bons ou ruins em função das energias que nós impregnamos. Esses fluidos dessa casa são fluidos de amor e de paz. E nós então aqui sentimos-nos bem, a não ser que a gente esteja de fato tão mal que o bem nos incomode. Sem disposição para sentirmos melhor. É rigorosamente assim. É uma questão de escolha. Reconhecer-se-á o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz para dominar as suas mais inclinações. A minha inclinação é ir lá e não assistir essa programação. Não dá mais, Davi. Tu não pode estar ocupando tribuna falando de amor e assistindo um, dando no outro. Não tem como. Simples assim. Como você vai falar para o seu filho não se drogar, não se intoxicar, mantendo em casa aquele bar gigantesco, cheio de garrafas de bebida, e você bebendo, se intoxicando? Não dá. Isso é hipocrisia. E aí o mentor veio e me chamou a atenção. Hipócrita. Simples assim, porque não aliviaram minha barra não. E eu falei, não tem como assistir mais. Então, amor, violência. Assistir esses programas que exploram, passam a mesma cena editada N vezes, vai e volta, vai e volta, vai e volta. As mídias sociais, o WhatsApp, as cenas mais dantescas. Aqui não é para a gente abrir, é para deletar na hora. E se a pessoa insistir, bloqueia. Fulano, desculpa, eu vou te bloquear porque não está dando. Manda mensagens boas para outra pessoa, para falar, chega. Simples assim. E aí a gente entra nos estados depressivos. Entra nesse estado de estresse, de ansiedade. É uma angústia que está no peito da gente que nada cura. Vocês conhecem pessoas assim? Que se sentem dessa maneira?
aquela angústia, aquela ansiedade, aquele estado emocional horrível. Porque isso aqui não traz coisa boa. E aí, para encerrar, esta pesquisa demonstrou que o grande vilão é o anti-amor. O vilão da nossa saúde física. E além do anti-amor, a questão do estresse. Estou quase terminando. Quase, não vou passar mais uns 15 minutos só. Meia hora. 40, pronto. O estresse é rigorosamente o vilão. Traz para nosso sistema circulatório uma série de toxinas. Os mediadores químicos que não estão só no nosso cérebro, estão nos nossos intestinos, estômago, rins. Eles começam a ter acesso a esses receptores e a gente não consegue ter paz. Porque a gente permite que adentre no nosso lar esse tipo de conversa, de programação, e que a gente viva isso fora de casa. Aí a gente está doido para ir lá ver aquela luta ou aquele filme de violência e tal, e depois vem no centro para tomar passo, bota a mãozinha para cima, os olhinhos viram, que beleza, não dá. É tomar chuva com o guarda-chuva aberto. Pessoas altamente sensualizadas. Pessoas que não conseguem viver além disso, que é uma briga de todos nós. Se você está nesse quadro, não fique triste. Estamos no mesmo time. Emmanuel diz através do Chico que não existe nenhum espírito encarnado no planeta que não tenha comprometimentos na área da sexualidade. Então vamos tentar nos melhorar. Mas o espírito não está aqui para ser melhor do que ninguém. Ele está para ser melhor hoje do que ele foi ontem. Esse é o caminho. Esse é o progresso. E aí a gente vai, de fato, para essa situação de vivência melhor. Proposta crística espírita para a construção da saúde integral. Tudo isso que essas universidades preconizaram. E que a doutrina espírita sintetiza em um pensamento. Fora da caridade, que é o amor em ação, não existe salvação. Não existe redenção para nós mesmos dos nossos problemas. Então é a hora da conscientização. Já não é mais o livro religioso, filosófico, são as academias. E hoje, no dia de hoje, pasmem, olha que interessante, 87%, quase 90%, das faculdades de medicina norte-americanas tem a cadeira de espiritualidade. Não estou falando do Brasil, não estou falando da Índia, no país do Oriente, eu estou falando dos Estados Unidos. No Brasil, hoje, na USP, na Unicamp, aqui na Universidade de Juiz de Fora, o estudo de espiritualidade e saúde. E quando a gente fala em espiritualidade, eu estou falando de espiritismo. Estou falando dessa dimensão espiritual. E o espiritismo alarga, porque nos demonstra como funciona a questão dos fluidos. Porque apesar de toda essa ciência, e aí entra a proposta crística espírita, os cientistas não entendem de onde vem o impulso para determinada emoção e sentimento. Aquele que vem de dentro para fora. Nós já sabemos. Tal como sabíamos disso tudo na codificação espírita. É a vibração eletromagnética do nosso espírito. De nós, os seres imortais que nós somos. Para melhorarmos então a saúde, é a hora de nós modificarmos esta vibração elétrica e magnética, que denota o amor que temos capacidade de dividir. A proposta crística e espírita é colocar em ação isso que a gente tem aprendido. É chegada a hora de darmos um basta, cada um de nós, nos mesmos erros repetidos ao longo de muitas e muitas encarnações. E dizer de nós para nós mesmos, já não quero mais. Já não quero mais o sectarismo, já não quero mais a intolerância, já não quero mais a violência. E dizer para Jesus, Senhor, eu ainda tenho tudo isso ainda em mim. Essas forças atávicas me levam para o passado que eu não desejo mais.
seja o meu presente. Eu desejo então que tu me fortaleças, Senhor, e me ajude para que eu definitivamente saia desse rodamuinho que não me logra sentir-me feliz. A mesma infelicidade, a mesma falta de completude, a mesma falta de amor à vida. É necessário então, Senhor, que tu coloques para mim um processo de conscientização e fortalecimento maior, para que eu tenha acesso àquilo que tu desejas e eu consiga transcender o ego. Tal como criaturas das mais diversas religiões. Aqui nós temos desde orientais a judeus. Aqui nós temos espíritos que foram vinculados à igreja romana, à igreja evangélica, protestante e hoje tantos pentecostais. Aqui espíritas. É necessário que eu saia de mim e que te rogue, que te peça por essas mãos samaritanas. Então, neste momento, Senhor, eu quero te agradecer pela mão samaritana que existe na igreja romana, uma vez que falamos de São Francisco Xavier. Porque lá existem padres, freiras, leigos, que fazem o bem, que dividem amor e caridade, e por eles também, Senhor, quero te pedir com a mesma verdade que te solicito pelos irmãos evangélicos, por aqueles homens simples, notadamente de terno roto, que vão lá na favela, no recanto onde outras religiões não ousam visitar. Por eles também quero te rogar. Te rogar, Senhor, pelos dos mosteiros zen, aqueles que em outras línguas do outro lado do mundo falam também amém, e por isso dizem, Senhor, de amor, e fazem a tua vontade de romper a dor, na caridade e no fervor. Quero te pedir pelos irmãos muçulmanos, porque lá tu também colocaste, Senhor, irmãos samaritanos. Não são somente homens e mulheres bomba. Existem também mensageiros teus, falando de Deus com outros nomes, querendo a redenção do mundo, falando de paz. Queremos então te pedir mais, Senhor, pelos irmãos judeus, aqueles que mesmo dizendo não crerem em ti, já se entregaram aos braços teus. Rogo por eles, por todos os nossos irmãos de matriz africana, porque lá também existem tantas mãos samaritanas, de homens e mulheres negros, negras, de pretos velhos, de velhas mulheres, que trabalham dias e noites inteiros nos terreiros, também fazendo bem, cheios de preconceito da nossa razão superior europeia. Por eles queremos também te rogar, Senhor, e te pedir por fim, permita-nos, Jesus, rogar-te pelo Espiritismo, que rompeu com o sectarismo e que nos traz como a religião verdadeira o amor e o exercício da caridade. Queremos então te pedir, Senhor, por esta casa de claridade do apóstolo Tiago, para que aqui incrustada na terra de Longinos continue também a espargir caridade, paz e bem, e falar a cada noite de sessão amém, sobretudo nos gestos daqueles que aqui vêm, modificando-se as suas vidas no lar, na convivência com os familiares, no ambiente profissional, na rua, no trabalho e aqui mesmo dentro dessa casa, essa casa de paz, de luz. Obrigado, Jesus. Queremos então transcender o ego de tal forma, querido amigo, que possamos atingir a saúde integral, paulatinamente, mas lembrando-nos do teu asseverar, quando tu disseste para nós que já não era mais tu quem vivia, mas o Pai que vivia em ti. Tu também nos disseste, nos deste uma receita como médico divino, tal como falado no início da prece. Aqui está, sois deuses, fazei brilhar a vossa luz. É a hora de sairmos então da escuridão, da inércia e buscarmos do exercício do amor Jesus, para um dia que não está perto nem longe,
em um estado diferente de saúde mental, psicológica e espiritual, nós também possamos te parafrasear, Senhor, e dizer: mestre, amigo, já não sou eu, mas quem vive, és tu que vive em mim. Ajuda-nos, Senhor, para que nós rompamos com o homem velho, que o deixemos no ontem e busquemos a partir do hoje consciente o amanhã que nos aguarda de paz, de luz e de bem. Que assim seja. Amém.